Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Eu vou aqui agora compartilhar com você a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai transformar a sua vida. Você acredita? Se concentre nesse ponto específico. A preparação para as taças da ira de Deus está pronto para ouvir. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículos 1 a 8. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem te não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder,
e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Você está ouvindo a preparação das taças da ira de Deus. A Santa Bíblia diz, eu acredito, como se sente agora. Eu fico pensando nos capítulos 1 a 3 do livro de Apocalipse. Você viu que por meio da pregação da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, aplicada no coração pelo Espírito Santo, igrejas são estabelecidas. Estas igrejas são candeeiros, portadoras de luz no mundo que está em densas trevas. Elas, as igrejas, os candeeiros, são abençoadas pela contínua presença espiritual do Filho de Deus, Cristo Jesus. Pense comigo, nos capítulos 4 a 7 do livro de Apocalipse, você viu que o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, é perseguida repetidas vezes pelo mundo e exposto, o povo de Deus exposto e a igreja exposta a muitas provas e aflições. Você sabia? É a abertura dos 7 selos. Pense nobremente, para nobremente viver. Nos capítulos 8 a 11 do livro de Apocalipse, você viu que o juízo de Deus visita várias vezes o mundo hostil, perseguidor, mas este não se arrepende de seus pecados. São as 7 trombetas da ira de Deus. Eu fico imaginando, nos capítulos 12 a 14 do livro de Apocalipse, você viu que este conflito entre a Igreja de Cristo Jesus e o mundo, no qual tem um príncipe que é Satanás, torna-se mais intenso, mostrando um combate entre o Filho de Deus, Cristo Jesus, e Satanás, entre a semente da mulher e o grande dragão vermelho. Como se sente agora? Você está ouvindo a preparação das taças da ira de Deus. Agora, nos capítulos 15 a 16 do livro de Apocalipse, surge uma pergunta. Quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que lhe sucede? Quer saber a resposta? Permitirá que o Filho de Deus, Cristo Jesus, que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite?
ele se encherá. Quer saber a resposta? Se concentre nesse ponto específico. Ouça. A resposta é: quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso do Filho de Deus, Cristo Jesus, segue a efusão final da ira, ainda que não completa até o dia do juízo. Estas taças são as últimas. Não há mais tempo para arrependimento. A Santa Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1: Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Você acredita? Aos ímpios endurecidos pelo pecado, pela soberba, pelo orgulho, a morte os precipitará inevitavelmente nas mãos do Deus irado. Já parou para pensar nisso? Você vai ouvir agora a conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1: E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Como se sente agora? As trombetas advertem, as taças consumam a cólera de Deus. Através de toda a história do mundo, são manifestas repetidas vezes a ira final de Deus. Já pensou nisso? A ira de Deus se derrama sobre os impenitentes. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 21. As trombetas advertem, as taças são derramadas. As trombetas advertem, as taças consumam a cólera de Deus. Esses impenitentes são aqueles que receberam a marca da besta, o selo da besta. A Bíblia diz
no capítulo 13, versículo 16 de Apocalipse. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A santa palavra de Deus, a Bíblia, diz, e eu acredito. As trombetas advertem, as taças consumam a cólera de Deus. A ira de Deus se derrama sobre os impenitentes. Esses são aqueles que adoram o grande dragão vermelho e são dominados pelas duas bestas. Está registrado em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 11. Estes são aqueles dominados pela Babilônia, a grande meretriz. Eu fico pensando, nas trombetas, apenas um terço da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos. Mas na taça a ira de Deus se consuma. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Você sabe e tem visto que todas as 7 sessões paralelas referem-se ao mesmo período, ou seja, o tempo que vai da primeira à segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus mais claro. Como se sente agora? Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena do juízo final. Quer saber? Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 14 a 20, há a cena da colheita do trigo e a vindima dos ímpios esmagados no lagar da ira de Deus.
Em Apocalipse capítulo 16, versículos 15 a 21, há uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças se referem a uma série de acontecimentos que procedem o juízo final. Você consegue entender? Eu fico pensando, tanto a 4ª sessão quanto a 5ª começam de forma muito semelhante. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, vale a pena ouvir. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A Bíblia diz, eu acredito, no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 diz, vi no céu grande e admirável sinal, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumam a cólera de Deus. Você sabia? Se a 4ª sessão começa com o nascimento de Cristo Jesus e avança até a cena do juízo final, então você é levado a crer que a 5ª sessão, Apocalipse capítulo 15 e 16, também cobrem todo o período da primeira à segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. Gostou do resultado? Você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Tanto a 4ª sessão quanto a 5ª trata dos inimigos da igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você sabia? As mesmas forças de maldade que você vê em Apocalipse capítulo 12 a 14, o grande dragão vermelho, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, são os inimigos que a igreja de Cristo Jesus, o Messias, está enfrentando aqui nessa 5ª sessão em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz, então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A Bíblia diz, eu acredito, você é levado a crer que essa sessão das 7 taças da ira de Deus atravessa o mesmo período da história comprometido pelas outras sessões. Você consegue entender? As 7 taças compreendem todo o período da Igreja de Cristo Jesus, o Messias. Elas, as 7 taças da ira de Deus, apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e às condições que o procedem imediatamente. Você sabia?
As trombetas são juízos parciais, são alertas de Deus, são avisos solenes de Deus que na sua ira lembra-se da misericórdia. Mas as taças da ira de Deus é sem mistura. Mas as taças falam da ira sem mistura, da consumação, da cólera de Deus. Você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Você agora vai ter uma visão da Igreja de Cristo Jesus na glória, antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Está pronto para ouvir? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 a 4. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem te não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A santa palavra de Deus, a Bíblia diz, e eu acredito, você agora vai ouvir coisas magníficas. Você vai ter uma visão da Igreja de Cristo Jesus na glória, antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Está pronto para ouvir? O apóstolo São João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da sua ira consumada de Deus. Você sabe, 7 é o número da perfeição de Deus. São 7 anjos com 7 taças. Esses são anjos do juízo. Eles, os anjos, trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora, não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. Chegou o juízo, é a consumação da ira de Deus. Como se sente agora? Antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, o apóstolo São João vê a Igreja de Cristo Jesus, o Messias, na glória. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. A santa palavra de Deus, a Bíblia diz
E eu acredito. Viu só que notícia boa! O apóstolo São João vê um mar na praia. Ele, o apóstolo São João, vê uma multidão vitoriosa. Essa multidão é composta dos vencedores da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Eles, os vencedores em Cristo Jesus, estão cantando enquanto os seguidores da besta estão atormentados. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Eu fico imaginando aqui agora, onde está esse mar de vidro? Quer saber? O mar de vidro está diante do trono de Deus no céu. A Bíblia diz: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, a igreja de Cristo Jesus está no céu, na glória. Esse mar de vidro simboliza a retidão transparente de Deus revelada por meio do seu juízo sobre os ímpios. Eu fico pensando, quem é essa multidão? Quer saber? Está pronto para ouvir? Essa multidão são os vencedores da besta, a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus. Graças a Deus. Eles, os cristãos, venceram a besta, sendo mortos por ela. Se eles tivessem conservado a vida e sido infiéis na fé em Cristo Jesus, teriam sido derrotados. Assim, os vencedores da besta são aqueles cristãos que amaram mais o seu Senhor Cristo Jesus do que suas próprias vidas. Ouça aqui agora o testemunho de Blandina, registrado nos anais da história cristã. Viva, te vencerei. Morta, vencer-te-ei ainda mais. Viu só que testemunho? Esses vencedores são todos os remidos ao longo dos séculos. Esses vencedores são os 144 mil, ou uma multidão inumerável descrita no livro de Apocalipse. Gostou do resultado? Depois destas coisas olhei,
Eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. A Santa Bíblia diz, eu acredito, Cristo Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 37. Você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Como se sente agora? O que essa multidão está fazendo? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem te não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. Essa multidão dos vencedores em Cristo está com harpas de Deus, entoando um hino de glória ao Senhor Todo-Poderoso. Essa música é o mesmo cântico que ninguém podia cantar senão os 144 mil. Você sabe, no céu há muita música. A música do céu glorifica tão somente o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu e você vamos nos unir aos coros angelicais e cantar ao Senhor para sempre. Que música essa multidão dos vencedores estão cantando? O cântico de Moisés e do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu fico imaginando, o Êxodo é um símbolo e tipo de redenção que você tem em Cristo Jesus. Assim como Moisés triunfou sobre Faraó e suas hostes, a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, triunfa sobre o diabo e suas hostes. Esse é um cântico de vitória. Assim como Moisés tributou a Deus vitória, ele diz em Êxodo 15, versículo 1, 2 e 3. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome.
A Bíblia diz, eu acredito, os remidos faz o mesmo. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem te não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Como se sente agora? Você quer ser um vencedor ou uma vencedora em Cristo Jesus? Você quer triunfar em Cristo Jesus neste mundo hostil? Você quer fazer parte da Igreja de Cristo Jesus? Você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Você quer o perdão dos seus pecados? Você quer a justificação pela fé? Se você quer tudo isso, eu te faço um convite aqui agora. Venha, venha, venha para Cristo Jesus e entregue sua alma, sua vida para o Filho de Deus, Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, seu destino é selado. Você consegue entender? Que o Senhor abençoe sua vida, a tomada de grandes decisões para a glória de Deus.